Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que o que eu venho falando há quase 10 anos está se concluindo. Quem aqui é inscrito do canal há bastante tempo sabe que alguns anos atrás eu falei o seguinte: olha, haverá no futuro policiais que vão patrulhar as cidades e se você for hétero, você vai ser preso, você vai ser obrigado a dar o seu precioso todos os dias. Aí o pessoal falou: meu, você tá exagerando. Mas será que eu tô exagerando? Meu, olha quem me avisou sobre esse problema do furico aí. Quem me avisou? Quando você pega a história de Abraão, e eu não sei, acho que era Ló, tá? Peço perdão se eu estiver confundido aqui. Mas você pega, por exemplo, acho que foi o sobrinho de Abraão, né? Ele vai morar na cidade de Sodoma, e na cidade de Sodoma ele tinha tanto pavor da cidade que as suas filhas ele criou dentro de casa, elas não saíam para fora. As filhas dele não iam para a rua, não iam para a varanda, elas ficavam dentro de casa e ele não recebia estranhos em casa. Por quê? Porque era cultural daquela cidade ter relações de homens uns com os outros e também com animais e tudo mais que você pode imaginar. E o pecado dessa cidade estava tão grande, mas estava tão grande, que o Criador desceu à terra para poder presenciar os problemas daquela cidade. E aí Abraão ele começou a negociar. Olha, se tiver 50 justos, isso lá em... Você pode pegar no começo da antiga aliança que você vai encontrar, tá? Mas se tiver 40 justos, você vai destruir a cidade. Aí falou, não, ó, se encontrar 40 justos, eu pouparei. Mas se 40, pode ser que por causa de 40 você não encontre. E se tiver 35, ele vai negociando até chegar o momento que Deus fala, já basta, né? Não diga mais nada. E aí desce do céu dois anjos, vão na cidade, e os homens naquela cidade querendo ter relações com os anjos. Os anjos vão lá, cegam a galera, leva o, levam a família, acho que de Ló, peço perdão se eu estiver falando a palavra errada, e aí os anjos dão a seguinte frase, não olha para trás, corra e fuja. E aí ele fugiu para uma cidade menorzinha lá, porque não conseguiria chegar nos montes, e a mulher dele olhou para trás e virou uma estátua de sal. Essa história é bem conhecida. Só que o que eles não dizem para você é o seguinte: você era obrigado a dar o seu precioso todos os dias. Era crime na cidade você não cometer esse ato. E era muito comum, homem com homem, mulher, animal, meu, até isso aqui, ó, de recém Parará Pururu nascido, né? Então era a coisa mais bizarra do mundo. E esse pecado incomodou muito ao Criador. E aí eu falo pra você, como eu falei alguns anos atrás, que existiria os policiais. Os policiais do SSO. Onde se você for um patriarca, se você for um pai de família, e deseja com que os seus filhos, né, eles não sejam um poço de leite branco, né, que não seja essa geração perdida, mas sim pessoas honrosas ao nome do Criador, você poderá ser multado e preso. E aí, olha só, lá nos Estados Unidos, ó, tem uma viatura, eu não sei em que região que é essa, não posso confirmar também que é uma zoação, eu não posso confirmar, mas uma viatura, olha só, olha bem, só para, olha aqui, ó, uma viatura para isso aqui, meu irmão. É isso aí, ó. Isso é só para mostrar para vocês que quem manda no sistema são a pior escória possível. Como o próprio doutor Enéas, que chegou a ser deputado, ele dizia o seguinte: o ser humano de bem, o cara que é do bem, ele se afasta da política. E só entra na política a pior escória do ser humano. O ser humano fracassa em todos os aspectos da vida e ele se encontra na política. Isso você só encontra na cúpula da política as piores pessoas possíveis. Os piores traficantes. Porque você tem um bandido que é combatido pela polícia é uma coisa. Agora você tem um bandido que é o Estado é outra coisa. E ele dizia muito isso. E, evidentemente, né, ele foi calado, né? Porque, meu, por mais que aparecia uma doença rara nele, ele se recusou a usar o hospital particular, né? Não quis ter custos com isso, para não trazer custos ao contribuinte,
Sempre vou lembrar disso, né? E o único político, assim, dois políticos que prestaram nesse país. Clodovil, né? Que também, Clodovil, ele era homoafetivo. E o Enéas. Os dois foram excelentes pessoas aqui que nós tivemos no Brasil, tá? Os melhores, nada chegava nem perto desses caras. Infelizmente, né, tudo que é bom dura pouco. E aí, olha só que coisa mais maluca do mundo, tá? É, meu irmão, nós estamos chegando nesse mundo, ó, nesse mundo. Nós voltaremos, como diz nas escrituras, diz nas escrituras que nós voltaremos àqueles tempos de sodomia. Nós voltaremos nos tempos que você vai ser proibido de trancar o seu furebs, meu irmão. Você vai ser obrigado. Você vai ter que ser. Se, por exemplo, ó, eu vou contar uma coisa aqui pra vocês. Vamos voltar essa imagem aqui. Eu vou contar uma coisa aqui pra vocês, só pra você entender. Você conhece a cultura grega? Você consegue entender o que foi a Europa no passado? A cultura grega era o seguinte, campeão. O governo dizia que o filho que você tem não é seu, tá bom? Era do governo. Você conhece muito bem o que aconteceu agora. Aí eles tinham. As crianças eram educadas, né, dentro de casa, tudo, mas pela instigação do governo, tá? E aí você imagina, né? E aí o que acontecia? Olha que absurdo. Naquela época, um senhor de idade, ele podia pegar uma galinha, um pato, geralmente era um pato na Grécia, tá? E ele entregava um pato para os pais da criança. Chegava, toma um pato, é um acordo. Esse acordo, a criança tinha 6 anos, 5 anos. Podia ser menino ou menino, não importa. Ele pegava o pato e entregava esse pato. E era geralmente os maiores alvos eram os meninos. Pegavam esse pato e entregavam ao pai. No momento que ele entregava o pato para o pai, o filho deixava de ser dele, porque o filho é do governo, e passava a ser daquela pessoa que entregou o pato. Aí aquela pessoa que entregou o pato, ela mantinha relações com aquela por décadas, das piores escórias que você possa imaginar. E depois que nascia-se o primeiro fio de puberdade na criança, era devolvido aos pais. Ou seja, você tinha um filho na Grécia, não importa o que você pensa, ele era tomado de você, levado para uma grande experiência da pior escória do mundo e devolvia o seu filho destruído para você. E você acha que as coisas vão parar onde nós estamos hoje? Não, não vai parar, meu irmão. As escolas de hoje em dia, eu já mostrei, eles estão colocando pessoas horrorosas, estranhas, sabe? Gente que eu não vou nem poder falar, que não sabe nem ser uma mulher, para ensinar os seus filhos. E o futuro das escolas é ser exatamente o que foi a Grécia. Só que em vez de entregar um pato para você, porque ninguém está cultivando um pato hoje em dia, vai entregar dinheiro, vai entregar um smartphone, vai fazer algum acordo, alguma coisa. E aí vai chegar, escuta bem o que eu tô te falando, vai chegar uma lei, como foi no passado, que alguém vai te entregar alguma coisa, falar que existe um amor entre homens de 40, de 60 com crianças de 4 anos, vai entregar uma carta, alguma coisa, alegando que aquilo ali é um amor legítimo, vão arrancar a criança de você, entregar na mão desse cafajeste ou daquela cafajeste, porque o índice de violação é maior em mulheres, tá? Cometendo com crianças do que homens, mas vão violar e só depois que a criança for adulta, nasceu o primeiro filho, for adulta, que é a idade de 15 a 16 anos, que ela vai ser liberada. Ou seja, voltar aos costumes da Grécia Antiga e voltar aos costumes de Sodoma antigo. Tá entendendo? Quando eu falo que a inversão magnética é uma benevolência de Deus, os caras não acreditam. Porque é isso aí que os caras eles querem voltar esses costumes. E aí você imagina, você cria os seus filhos com toda a honra e valores do mundo, valores cristãos. Você ensina ao seu filho que esse mundo não é um mundo de alegria, mas é uma grande batalha aqui dentro. E ano após ano, lei após lei, eles vão empurrar essa história de pato. Só que em vez de ser pato, vai ser outra coisa. Aí vai chegar um marmanjão de 60 anos na sua casa, uma mulher, ou seja o que for, e vai falar: ah, não, eu quero o seu filho. É um amor legítimo que eu tenho. E aí, meu irmão, vai destruir a criança. E vai entregar para você uma criança que foi tão enrabada, sabe, que não tem mais nem mente para mais nada. Esse é o mundo. Ou você luta, como o próprio Jesus, o nosso Messias, dizia: se a vossa justiça
não exceder a justiça dos homens, de forma alguma entrará nos céus. Então, essa é a justiça dos homens. Se a vossa justiça de não exceder a justiça dos homens, de forma alguma entrará no céu. Então, é bom você já ir se aprontando, campeão. Eu cansei de falar sobre empreendedorismo para você não depender do governo. Eu tive um aluno agora que eu estava conversando. No final do vídeo eu vou falar para não perder o foco. Mas é basicamente isso que está rolando. A gente fala, a galera acha que é brincadeira. Então isso aqui é o que vai virar. É isso aqui, campeão. Ah, mas foi uma brincadeira. Ah, pode ser que seja brincadeira, cara, pode ser. Mas toda brincadeira tem um fundo de verdade. Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Lembra que eles falavam, né, sobre que comer insetos era uma brincadeira de mau gosto, né? E virou verdade. Eles querem entuchir, por exemplo, os caras querem que eles querem o famoso cani pararapururubalismo. Eles dizem que a carne da pessoa que foi dessa para melhor é muito preciosa, dá para ser reaproveitada. Aí eles vão dizer assim, não, é brincadeira, vai passar 5, 6, 7 anos, estão vendendo essa porcaria no açougue. Aí vão mudar o nome. Ah, meu, é aquilo que eu digo para vocês. Começa como brincadeira e termina no fundo de verdade. Por isso, você tem que tomar muita atenção. Né? Nós estamos nesse mundo, não é para aceitar o mundo, cara, é para renegá-lo mesmo. É para lutarmos. E lutarmos com a nossa. Imagina só se a gente não tivesse lutado desde o passado até agora. Meu, tem que lutar, infelizmente, essa é a vida. Nós lutamos no paraíso. O paraíso não é a terra, entendeu? Então é a dica que eu passo para cada um de vocês. Quem quiser conhecer o meu trabalho, tem links na descrição. Só um adendo aqui, antes de você fechar o vídeo, eu vou comentar sobre um caso de um aluno meu recente aqui no final do vídeo, tá? Fica até o final. Mas quem quiser conhecer o meu trabalho, links na descrição, você vai ser super bem atendido. São mais de 140 aulas para você poder aprender, diversos módulos que variam de empreendedorismo à medicina natural. Nós temos grupos de investimento, grupos de medicina, grupos de Red Pill, que eu não posso nem comentar as coisas aqui. Então, assim, se tratando de ter pessoas que pensam como você, que compartilham do mesmo objetivo, informação, assim, de ponta, que vai trazer, agregar valor para a sua vida. O meu suporte pessoal, por um preço extremamente barato, eu acho que vale a pena. Então, recomendo você conhecer. Um dos meus alunos, é um aluno mais recente, ele está no grupo de medicina natural. E ele está preocupado, eu já cheguei a comentar isso no vídeo, no final do vídeo, ele está preocupado com a situação dos filhos, né? Porque a partir do momento que você depende do governo, você depende do SUS, das escolas públicas, a partir do momento que você depende daquele sistema, né? Por exemplo, você vai trabalhar de carteira assinada, é obrigatório o seu filho estar matriculado, é obrigatório ter aquele cartãozinho em dia com todas as coisas que você pode imaginar. E aí, se você for contra, você não arruma emprego e os caras ainda começam a te perseguir. Aí eu falo para as pessoas o seguinte: é extremamente importante você ser empreendedor. Porque a partir do momento que você tem dinheiro, você não fica dependente do sistema. Você não vai depender desse sistema. E aí você não vai ter essa necessidade de ter que ir ali. E aí você consegue passar mais despercebido. Bater de frente com o sistema, meu irmão, nós não temos culhão para isso, não tem potencial para isso. Reconheça que isso é impossível. Mas a gente tem capacidade de, pelo menos, o seguinte: se você tem dinheiro, o que você pode fazer? Ok, o sistema está enchendo meu saco, vou mudar de cidade. Ok, o sistema continua enchendo meu saco, vou mudar de estado. Ok, o sistema continua enchendo meu saco, vou mudar de país. É simples assim. Quem tem dinheiro consegue ter mais liberdade. É por isso que eu falo do empreendedorismo. Tu pega a antiga aliança, pega lá a antiga aliança, todo mundo tinha poder e dinheiro, cara, para fazer mudanças. Aí vem essa igreja evangélica, a igreja católica, né, que ficou rica exatamente fazendo esse culhão, né? Não, doe o seu dinheiro para a igreja, não sei o quê. Você vai ter a igreja católica vendia terreno no céu. A igreja evangélica, meu irmão, ela instigava as pessoas a deixar as riquezas para as igrejas. Ou seja, por quê? Você tem que deixar suas riquezas para os seus filhos. Você é o patriarca. É diferente, meu irmão. Igreja não serve para nada. O patriarcado está aí para nos ensinar que as suas riquezas têm que ser repassadas para os seus filhos ir mais longe. Essa é a diferença, tá?
E aí começou essa porcaria. Então as pessoas perderam a noção do que é empreendedorismo, perderam a noção do que é livre mercado e de como que o livre mercado, você ter dinheiro, possibilita que você vá para outros lugares. Aí, meu irmão, você pode escolher coisas melhores. Ainda que o mundo esteja completamente em trevas, haverá regiões que de 0 a 100 estão 99% nas trevas e haverá regiões que de 0 a 100 vão estar 15% nas trevas. Cabe a você ter condições de participar daquela que estão 15% nas trevas. Por isso, a gente tem que escolher o menos pior. E o menos pior custa. Por isso que eu sempre falo aqui do empreendedorismo, tá? Espero que esse vídeo tenha agregado conhecimento a você, que é o mais importante, tá? E que você tome decisões sábias na sua vida, né? E lembre muito bem do que dois versículos para você nunca esquecer. Meu povo padece por falta de conhecimento, Oséias, profeta, e o mais importante desse vídeo, se a vossa justiça não exceder, não superar a justiça dos homens, de forma alguma entrar no reino de Deus. Fica aí a dica para cada um de vocês, tá? Fique na paz.